A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro. Você está no curso de bacharel em teologia da Logos Ensino Superior de Teologia. E esta é a disciplina hermenêutica básica. Nós estamos agora na quarta ava da aula dupla 1, que é a aula 1 e 2, e estamos a iniciar a aula 2. Essa é a primeira parte. Continuamos ainda dentro do assunto de hermenêutica, no primeiro capítulo. Lembrando que nós estudaremos cada capítulo em cada aula dupla, né? Ou seja, em duas aulas. Somente o capítulo 5, que será para aqueles que estiverem a seguir a mim como professor, ou o professor que assim o quiser, o capítulo 5 será um trabalho em grupo, né? Aquele que não quiser seguir essa metodologia, ele terá que fazer uma ava separada só para o capítulo 5, porque eu não o farei. Ou talvez até eu farei, quem sabe, né? Mas não será nesta sequência. Vamos então a seguir. Fundamentos da hermenêutica, que é a nossa introdução, capítulo 1, da página 1 a 35. Se você ainda não leu, por favor, leia. Vamos rever então as 6 regras e vamos começar a estudar essas 6 regras, né? Então, a regra fundamental, a escritura explica a escritura, ou seja, a Bíblia é sua própria intérprete. A segunda regra, é necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. A terceira regra, é necessário tomar a frase no sentido indicado do contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Quarta regra, é preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Quinta regra, é necessário consultar as passagens paralelas. E sexta regra, também chamada regra de conclusão, todo texto fora do contexto vira pretexto. Esteja então a decorar estas regras, até porque, tendo prova, com certeza elas estarão lá. A primeira regra, a regra fundamental, a Escritura explica a Escritura, ou seja, a Bíblia, a sua própria intérprete. Então a Bíblia explica a Bíblia. Isso é muito simples, né? Nunca a Bíblia vai deixar de não se explicar. Se você tiver uma dúvida, procure na própria Bíblia a explicação. Ela tem, com certeza, porque Deus está a se revelar. Mas para isso, você vai depender da atuação do Espírito Santo na sua vida. Inclusive dependendo dele, não se achando capaz suficiente de entender toda a revelação. Porque você é muito inteligente ou porque você tem um grande QI. Não, você não pode pensar assim. Você sempre tem que depender de Deus. Por mais inteligente que seja, por mais conhecimento que tenha, você sempre tem que depender do Espírito Santo. Amém? A segunda regra, é necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. A terceira regra, é necessário tomar a frase no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Lembrando que nós seguimos, é claro, a metodologia já histórica da igreja, que é capítulos e versículos, né? Que foi introduzido um bom tempo depois, mais de 1000 anos, né, depois que a igreja iniciou, né, o que Jesus Cristo subiu aos céus, né? Mas nós utilizamos essa metodologia. A quarta regra, é preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. E dentro dessa proposta, a quinta regra, é necessário consultar as passagens paralelas. Então, não só aquele que está ligado especificamente, né, o parágrafo, o livro, a carta, mas também a Bíblia toda, que seriam as passagens paralelas, mesmo dentro do próprio livro, é claro. E nós temos a sexta regra, que é também a regra de conclusão, todo texto fora do contexto vira pretexto. Nós temos um fascículo de regras hermenêuticas que você pode pedir na secretaria ou ao seu assessor pedagógico ou ao seu tutor ou até ao seu professor, ok?
Mas pegue esse fascículo, estude essas 6 regras, decore essas 6 regras, que elas são fundamentais para este curso. É a base desse curso, ok? Porque o restante é uma análise que o professor Esdras faz através do seu livro. No índice do fascículo, nós vemos disposições necessárias para o estudo proveitoso das Escrituras. Observações gerais em relação à linguagem bíblica. Então, há mais algum tipo de informação ali. Inclusive, nesse fascículo, você vai ver um pouco mais aprofundado a 5ª regra. Veja aí o índice, né? Então, tem a regra geral, a fundamental. Aí, esse fascículo vai seguir aquela ideia de que a regra fundamental não é uma das regras, mas nós consideramos aí as 6 regras, ok? Então, a regra fundamental é a primeira. A primeira regra aqui desse fascículo seria a segunda, que nós falamos. E a 5ª regra seria já a sequência. Nós vamos falar e você vai entender aqui, ok? Então, pegue lá o fascículo e você vai ver exatamente como está dividido o fascículo, ok? Mas esteja a ver, nele vai falar um pouco sobre observações. A 5ª regra tem as divisões da 5ª regra e tem a questão das figuras de retórica, com a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, a 4ª parte, tem o hebraísmo e as palavras simbólicas, tá? Então pegue esse fascículo, estude esse fascículo, que ele faz parte do entendimento dessa aba, junto com o seu livro-texto. Então não há possibilidade de você estudar só com as avas. Ou mesmo, se você tiver a possibilidade de ter já as VAs, que são as videoaulas com o professor falando, é lógico que nas VAs fala-se menos do que as avas, né? Porque às vezes o professor falando, a sua imagem, né, demora um pouco mais. Mas o fato é que você precisa estar também lendo. Não há como fazer sem ler e sem fazer os trabalhos. O livro-texto é um livro mais prático que teórico, mas apresenta um material básico da ciência da hermenêutica, mas com ênfase no estudo da Bíblia. Alguém pode fazer uma pesquisa na internet e ver outros livros de hermenêutica na internet. Existem muitos. Aí você pode perguntar, professor, por que você escolheu esse? É porque ele é muito prático. E nossa proposta na Logos aqui é que seja uma hermenêutica básica, não uma hermenêutica avançada, mas uma hermenêutica básica. Por isso, podemos chamar de hermenêutica bíblica, além de ser uma hermenêutica básica, né? E podemos considerar também que essa disciplina é mais a hermenêutica básica. Tem mais coisas em hermenêutica? Muito mais coisas. Depois eu vou mostrar um outro livro, que inclusive vai ser base para o estudo da hermenêutica avançada, que nós teremos mais à frente, não agora, no bacharel, né? Mas são muitos os livros que tratam de hermenêutica. E se você fizer outros cursos, até pós-graduações, né, ou até cursos que sejam cursos paralelos, complementares, que até mesmo a Logos pode vir a oferecer para você, você vai ver que tem muito material sobre hermenêutica. Mas nós buscamos um material que é simples, sim, é básico, mas é fundamental para a formação de um hermeneuta, né, ou de alguém que interpreta a Bíblia Sagrada. Então, como eu falei, a escolha da metodologia do professor Esdras Costa Bento considera, primeiro, ele ser um professor pentecostal, com experiência em turmas de igrejas pentecostais, e a nossa proposta, como Logos, é uma filosofia que tem uma hermenêutica pentecostal, assim como reformada, holística e fraterna. Quando nós falamos fraterna é porque é interdenominacional. Então, isso é uma proposta da filosofia hermenêutica da Logos. Então, por isso nós também buscamos aqui um material de um professor pentecostal, que tem experiência na cátedra, né, com ensino, né, para igrejas pentecostais, ou seja, para irmãos pentecostais.
que acreditam na atuação do Espírito Santo nos dias atuais. Quando a gente fala pentecostal, não é de nenhuma denominação específica, não. Estamos falando da proposta do movimento histórico da igreja, que foi chamado de pentecostal. Depois, é claro, muitas igrejas pegaram esse nome histórico e utilizam como nome da sua denominação. Mas isso em si não é nenhuma proposta denominacional, é apenas uma proposta hermenêutica. Assim, o segundo motivo é a proposta dele ser mais prática que teórica. O terceiro motivo é a metodologia ser cosmogônica, considerando que as regras hermenêuticas são uma realidade científica. Amém? Quer dizer, elas são algo que é humano, né? Está no cosmos, está apresentado a todo ser humano. Né? A interpretação é uma realidade humana. Agora preste atenção, é humana, mas depende do Espírito Santo. Para nós, que somos igreja. Porque nós não olhamos para a Bíblia como um livro comum. Nós não olhamos para a Bíblia como um livro lindo, maravilhoso, de sabedoria ou jurídico, como é o caso das leis de Moisés. Não. Nós olhamos como a palavra de Deus. Então nós dependemos do Espírito Santo para entender a Bíblia. Se você achar, eu digo isso mais uma vez, se você achar que você é inteligente, que você tem muita capacidade, que você estudou mais, talvez até você tenha algum tipo de licenciatura, por exemplo, em direito, você já tenha estudado hermenêutica, e que isso é o suficiente, não o é. Porque a nossa proposta é sagrada. A nossa proposta é a interpretação da Bíblia. Não é qualquer livro. A própria história da Bíblia demonstra que a Bíblia não é qualquer livro. É o maior best-seller de toda a história da humanidade. Não se pode comparar nenhum livro, nem do ponto de vista editorial, à Bíblia. Ela é algo superior, não é normal. Na verdade, se fizer um estudo bem claro, nós vamos perceber que a Bíblia é impossível de ter sido escrita. Ela só foi escrita por um milagre, por uma série de fatores. Para isso você vai ter que ver a nossa disciplina, e pode até ver se você não viu, você tem que ter visto, é claro, você está fazendo um curso de bacharel, né? A introdução à Bíblia, a bibliologia, e nós falamos muito acerca desse assunto. Mas vamos seguir em frente. Na licenciatura, os especialistas no campo pastoral, eles terão a hermenêutica avançada, que também poderia ser chamado de hermenêutica filosófica. Mas esse é uma abordagem mais avançada, nós não vamos entrar aqui, porque a nossa proposta é uma hermenêutica básica. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina hermenêutica básica, da Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de bacharel em teologia. E nós esperamos que você, aluno da nossa academia, esteja com o coração aberto para receber esse conhecimento, sabendo que ele é apenas uma ferramenta que Deus está proporcionando a você para o seu crescimento, tanto espiritual como ministerial, porque a hermenêutica é fundamental para um ministério de qualquer um que seja líder da igreja, principalmente daqueles que pregam, que ensinam. Porque como você vai construir, por exemplo, um sermão, uma pregação ou mesmo um estudo bíblico sem utilizar das regras hermenêuticas, para que você não erre na interpretação? Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e meu irmão, seja feliz, mas faça alguém feliz. E veja a próxima ave. Em nome de Jesus. Amém.